Maravilha. Boa noite, gente. Ou de casa. Vocês estão bem por aí? É assim que a gente faz quando a gente chega aqui no... Eu sou Eli Anderson, eu sou missionário de Jocuimbu, no sertão de Alagoas, na cidade de Canapi. E quando a gente chega na casa das pessoas é assim. Ou de casa, Dona Maria, posso entrar? E ela fala, meu filho, mas por favor, entre, se abanque, ó, pega um banquinho aqui. Menino, chega, pega o banco para o missionário. Chega, meu filho, você quer um cafezinho? E assim que faz, e de repente surge um café, e de repente surge um bolo, e aqui surge a tal de um queijo manteiga maravilhoso, uma história de queijo desse tamanho, com um biscoito, e aquela maravilha. E eu acho lindo essa hospitalidade, embora que o sertanejo não chama isso de hospitalidade, ele chama isso de vida. Ele simplesmente chama e ele acolhe, ele inclui você. É muito, diferente de outras regiões, é muito difícil você chegar na casa de um sertanejo e ele não te acolher. A não ser que ele seja muito tímido, que pode acontecer, e ele não quer abrir a porta para você porque está com muita vergonha. Mas eu estou vindo desse lugar, então, tentando acolher vocês com esse coração sertanejo aqui. Tem café, tem radinho de pilha, tudo para receber vocês hoje com todo esse aconchego que a gente pode oferecer. Eu acho, na verdade, de cada região do país, a gente tem esse aconchego de um jeito, né? A gente vai lá para Minas Gerais, a gente tem o quê? Um pão de queijo, aquele doce de leite maravilhoso, que eu não vou falar muito para não dar fome. O que mais, gente? Coloca aí no chat. O que é que tem de... O que é que a primeira pessoa oferece primeiro quando você vai na casa dela, aí na sua região? Coloca aí para a gente ver. Mas sempre tem esse cantinho, essa coisa que oferece, que abraça a gente, né? Casa de uma musiquinha tocando, olha, banana frita no Amazonas, que maravilha. Chimarrão, eu não gosto muito de chimarrão, não, mas eu vou contar. Cuscuz é de lei, né, gente? Pupunha, Jesus, o que é pupunha, gente? Mas que bom que tem muita coisa, tem muita variação. Uma pamonhazinha ali no Centro-Oeste, né? Que maravilha. Mas é isso, gente. A gente queria falar para vocês e quer continuar nesse tema da hospitalidade, mas a gente quer sempre lembrar que a hospitalidade é mais do que um quarto na base. A hospitalidade é mais do que um cartão sobre a mesa. A hospitalidade é sobre nós, né? É um princípio, não é um ministério, não é alguém que é responsável pela hospitalidade. É o jeito que a gente recebe pessoas, é o jeito que a gente abraça pessoas, né? É o jeito que o próprio Jesus prepara o lugar para a gente. Alguém já falou sobre isso ontem. Ele vai e ele constrói o jardim, ele planta o jardim, ele prepara o jardim, e no último dia ele fala para a gente, pronto, está pronto para você morar. E ele recebe, não somente no espaço que ele preparou, mas ele recebe nesse lugar de comunhão, né? Deus, ele preparou e ele nos recebeu num espaço de comunhão. Ele nos recebeu em sua família, né? Então, a hospitalidade é isso. É mais do que somente um quarto. E eu não vou me enrolar muito, não, porque a estrela aqui não sou eu hoje. E eu quero apresentar uma amiga muito querida, que ela vai estar falando para a gente hoje. Ela é mineira e ela é de uma família muito hospitaleira. Eu lembro que uma vez ela me contou que desde que ela se entende de gente, a casa dela é um entra e sai de missionário. Sempre chega a gente, ela acordava, tinha um missionário, quando dormia já tinha chegado outro. É aquela casa que o missionário chega na cidade, não sabe para onde ir, vou para onde? Alguém fala, não, tem a casa da mãe da Carmen, liga para lá que lá tem espaço para dormir. Então, a Carmen, ela viveu muito hospitalidade, já falei o nome dela já, era para fazer o suspense. Ela vive a hospitalidade de forma muito intensa na vida dela, na história dela, né? E a Carmen, ela tem um traço muito lindo que ela consegue transformar um ambiente comum em um lar, né? Ela tem esse traço de sempre demonstrar beleza, generosidade e a bondade de Deus por onde ela passa. A Carmen fez a TED dela lá em 1900 e bolinha. Não, bolinha não. 97, que ela fez a TED lá em Miami. Ela é mãe do Heitor, da Sofia e do Danilo. Aí, por acaso, ela é esposa do Adriano, mas isso não é importante agora. O importante é que a Carmen vai falar para a gente sobre aconchego. E esse é um assunto que ela tem muita propriedade para falar, inclusive no ministério dela. A Carmen, ela tem sido esse aconchego para mulheres que vivem em situação de prostituição, né? Ela vive isso na casa dela, ela vive isso no ministério dela, ela vive isso ensinando. Ela deu um seminário de hospitalidade lá para a nossa base e foi muito gostoso e muito especial.
indico isso para a sua base também, para as suas ETEDs. Carmen, que prazer poder te ouvir, que prazer saber que você vai estar compartilhando com a gente aquilo que é do teu coração, não é? Que não é um tópico que você estudou, uma coisa que você, claro que você estudou também, mas é algo que você vive. E é isso que é muito gostoso, poder ter isso com você. Carmen, seja bem-vinda. Por favor, esse espaço é seu agora. Obrigada, Elianderson. É sempre um prazer falar sobre isso e um prazer te ver também, ver tanta gente, alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas a gente faz parte dessa mesma grande família de Deus. Também é jocomeira, mas acho que tem outros por aí também, né, gente boa. É bom que o Leandro já falou tudo bastante sobre mim, eu não preciso mais me apresentar, e é uma honra estar com vocês mesmo. Esse assunto é um assunto profundo no meu coração, porque é isso que o Anderson falou, minha família é isso, casa aberta. Eu cresci dando a cama para a gente que chegava, né? O meu quarto da minha irmã era o quarto mais espaçoso da casa, não da casa toda, mas o quarto que tinha 2 camas, que aí solteiro cabia, quando era casal a gente colocava junto, e aí a gente ia dormir no quarto dos meus irmãos, que é um quarto menor, e ficava o beliche. Era um beliche, tinha um triliche, que a gente chamava na época, aquela caminha que você puxa de baixo, e a gente acrescentava mais um, não tinha espaço para caminhar, não. Mas a gente se sentia honrado de ter missionários. Foi assim que a gente conheceu a Jocum, né? Foi trazendo o pessoal da Jocum, de Kings Kids, para dentro de casa, e a gente se sentiu assim, parte mesmo dessa missão, parte do coração missionário. A gente sentiu que a gente enviou muitos missionários da nossa casa para outros lugares. E eu vou começar agora, eu quero orar para a gente começar hoje. Eu acho que ontem a gente falou tanto sobre coração hospitaleiro, e foi uma das coisas que todo mundo comentou, né? Falando sobre a dificuldade de, às vezes, o tempo que falta, o coração, e como compartilhar isso com outros, passar esse coração para outros. E eu acho que eu quero abrir orando sobre isso, porque é algo que a gente precisa receber no coração, não adianta só saber. Uma coisa que meus filhos, de vez em quando, eu falo assim, meu filho, já foi tomar banho? Eu te mandei tomar banho há 10 minutos atrás, você ainda está aí. Eu te falei para fazer a tarefa de casa, já fez? E eles falam assim, já sei. Eu falo, já sabe, mas não está fazendo. Não adianta. E às vezes a gente sabe muito sobre hospitalidade, a gente sabe que a gente tem que fazer, mas às vezes até a gente agir demora um pouquinho. E eu quero orar sobre isso antes de continuar. Senhor, muito obrigado, porque você é o grande anfitrião. Você nos recebeu, você nos trouxe, nos deu casa, nos deu espaço e promete suprir as nossas necessidades. Você antecipa as nossas necessidades. Você sabe que a gente precisa antes mesmo que a gente fale. E eu clamo por esse coração hoje, para mim e para todo mundo aqui reunido. Que esse coração hospitaleiro preencha a nossa mente e o nosso coração hoje, e que a gente consiga expandir o teu reino através desse coração, porque é assim que a tua palavra diz, que através do amor o mundo ia reconhecer o Senhor através da gente. Eu oro por isso hoje, eu oro pela tua mão e o teu Espírito trazendo revelação, uma revelação que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com quando eu pensei sobre esse assunto, né, eu lembrei de uma imagem bem interessante, de uma fábula que eu não sei se vocês conhecem, a gente vai compartilhar essa imagem e vocês vão ver. Eu não sei se vocês conhecem, são bem por dentro de fábulas. Essa é uma fábula de Esopo, que se chama a Fábula da Raposa e da Cegonha. E ela vai mais ou menos assim: a raposa convida a cegonha para comer na casa dela. A raposa, sempre nas fábulas, ela é meio malandra, né, gente? Então, ela convida e ela prepara uma sopa e serve para a cegonha num prato aberto.
Só que a cegonha, né, gente, ela tem aquele bico, né? Em alguns lugares fala que é uma garça, mas o que quer que seja, esse animal tem um bico bem comprido. E a garça, a cegonha, ela não consegue comer, ela fica com fome. E a raposa malandra ainda fala assim, mas você não está com fome, não está querendo comer nada. E ela fala, a cegonha é muito educada, fala, não, que isso? E vai embora com fome ali da casa. E fala assim, mas eu quero retribuir esse jantar maravilhoso que você preparou para mim. Eu queria que você viesse para minha casa amanhã. E ela vem, a raposa vem toda feliz, né? Vamos receber, vou ser bem tratada. E ela chega lá, o que a cegonha faz? Ela prepara uma sopa, um caldo, aí nessa imagem é um caldo meio de peixe, sei lá, e serve numa jarra, com o pescoço, gargalo bem comprido. E a raposa, ela não pode, então, comer. Ela só consegue lamber o que cai para fora daquele. E ela percebe, e como toda boa fábula, tem um fundo moral, e no fundo moral fala assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? A raposa não fez um bom trabalho de recepção, não foi uma boa anfitriã, e assim ela também é mal recebida, né? Na casa da cegonha. Mas eu não vou entrar muito na análise desses personagens, mas essa fábula me faz lembrar também um versículo que minha mãe repetia com certa frequência para a gente. E eu vou falar na versão que eu conheço, tá, gente? Que é a versão das antigas, né? Porque a pessoa decorou o versículo lá na revista atualizada, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. E é aquele versículo que fala assim, assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Está em Mateus 7,12, se você quiser abrir e olhar numa outra versão. Minha mãe sempre repetia isso. E a gente aprendeu esse princípio de a gente tratar o outro do jeito que a gente quer ser tratado. E nessa fábula a gente vê um pouco disso, mas Deus, ele fala um pouco diferente. Como sempre, né, o reino de Deus, ele não é só como as fábulas ou as coisas desse mundo. Na verdade, se a gente olha o contexto do versículo, ele está falando assim, se vós, no versículo 11, ele fala assim, se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, assim como quereis que os homens vos façam. E assim a gente percebe que o reino de Deus, ele não é um reino de vingança como o reino da cegonha ali, e nem da raposa querendo ser malandra, querendo mostrar alguma coisa que ela não podia, né? Querendo falar que ela tinha mais poder sobre a cegonha. É um reino que ele serve, que Deus, mesmo quando a gente não responde ao chamado, quando a gente não obedece, ele ainda assim nos recebeu com o coração aberto, né? E a gente vê isso, e esse acolher, o acolhimento tem tudo a ver com essa história da raposa e da cegonha, porque nessa imagem que a gente viu, é uma imagem que vai exatamente contra o acolhimento, né? A raposa, ela não antecipa a necessidade da cegonha, a gente sabe que é por maldade, mas é um reflexo do que às vezes a gente faz, a gente pensa na gente. E às vezes a gente quer tratar o outro do jeito que a gente gosta das coisas, e não necessariamente com o olhar do outro, onde o outro está. Porque acolher é olhar o outro, é antecipar a necessidade do outro. E a gente consegue perceber isso? Isso é um detalhe importante. Ontem a gente estava ouvindo a Cláudia falar, né? Ela deu aquela ótima história de Deus, assim, com aquele fundo histórico, e incluiu, né,
essa parte de hospitalidade, mostrando para a gente como esse princípio é tão fundamental, né? E que como Deus cria espaço, ele cria beleza, ordem, ele coloca a mesa, abundância. Ele senta, como o Willie Anderson falou, e chama a gente para o cafezinho. Toda vez que eu penso no Jardim do Éden, eu penso que Deus vinha toda tarde tomar o cafezinho, porque eu sou mineira. Mineiro, a gente serve cafezinho no fim da tarde, né? Eu sei que os nordestinos, em vários lugares do Nordeste, também se serve esse cafezinho, né? A gente entra na casa e tem sempre um café, um cuscuz, e aqui em Minas Gerais, a gente oferece pão de queijo e bolo, e é o cafezinho, né? Que a gente chama. E a gente fala até que é um café medroso, nunca é um café, só um café. Eu lembro um amigo que chegou aqui em casa, minha mãe falou, vem tomar um café. E ele chega e falou assim, ué, gente, era só um café, só que a mesa tinha pão de queijo, tinha bolo, tinha doce, e por aí vai, a mesa está sempre cheia. E Deus é esse Deus que nos acolhe, que olha para a gente e vem tomar o cafezinho com a gente, ou chimarrão, né, gente? Ou chá, para os que gostam mais de chá. E aí a gente vai, essa história nos leva para Jesus, que é aquele que se identifica conosco, né? Jesus, ele vem no momento, como a Cláudia citou, no momento que os judeus já não sabiam receber, eles não sabiam acolher, eles já não seguiam a lei de Deus que falava, vocês devem acolher a viúva, o vulnerável no meio de vocês, o órfão. Eles faziam isso só para eles mesmos. Os estrangeiros, os gentios, o que era diferente, eles tinham medo que eles iam ser roubados, que eles iam ser retirados do que eles tinham, né? E a gente vê isso muito forte. João, ele escreve isso, né? Em João 1:11, a gente vê que os judeus, vê o versículo que revela isso até sobre Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus, eles estavam tão bloqueados no pensamento deles que eles não conseguem receber Jesus, né? É o auge do não receber, né? Mas Jesus, ele se encarna, ele se identifica, ele se coloca no nosso lugar para viver como homem. É o auge, né, do acolhimento, né? Você se encarnar naquilo e tomar aquela posição do outro. Inclusive, ele carrega sobre ele também os nossos pecados, né? E a gente lembra aí do caminho da cruz, que a Cláudia se falou ontem, né? Que a hospitalidade é o caminho da cruz. Faz parte disso. Uma das primeiras experiências de acolhimento que eu tive na Jocum foi quando eu tinha feito minha TED, eu fui trabalhar no projeto Operação Janela Fortaleza, lá em Fortaleza, óbvio, e eu fui trabalhar com a equipe de Kings Kids, eles chegaram lá e foram me buscar no aeroporto, a equipe, eu não conhecia ninguém, gente, assim, 19 anos, acabado de fazer TED, cheguei, contato, tudo, naquela época a gente não tinha um telefoninho legal desse para a gente comunicar, era tudo por e-mail, demorava, conexões eram ruins, para vocês verem como é que a minha idade, gente, eu tenho 43 anos, se você está se perguntando, tá? Então, eu nasci sem nada disso, tá? Para a galera que é nova aí. Então, eu aprendi, eu ainda tenho dificuldades com tecnologia, assim, a gente aprende, né, gente? A gente é capaz de aprender. Mas essa é a chegada lá, a primeira coisa que acontece, vão me buscar de Kombi no aeroporto, é claro que a Kombi quebra, o pessoal me faz empurrar a Kombi, né? Olha que legal, né? Assim, experiência, sucesso de acolhimento da Jocum, assim, você chegou com tudo, né? E aí eu entro, aí me levam para o quarto, né? O quarto que eu ia ficar, claro que era uma casa que estava recebendo todo o pessoal que veio de voluntário para o projeto, vindo gente de tudo quanto é lugar, então a casa estava cada dia mais cheia, não crescia a casa, porque era só uma casa, né? E a gente ficou elas me colocaram no quarto, esse é seu beliche, você pode escolher a cama de cima ou de baixo, beleza, posso até escolher a cama de cima ou de baixo, tô ótima. E alguns dias, e tem outra pessoa que dorme aí, nessas duas camas, é uma senhora com a filha adolescente dela, que está trabalhando no projeto, já era um jogo com eles, trabalhando lá em Fortaleza. Quando essa mulher chega,
eu de fora, eu ouvi o escândalo. Porque o que ninguém tinha falado com ela, que alguém ia ficar no quarto dela. Eu não conhecia, e eu só sei que ela falou, mas, gente, vocês tiraram minha cama do lugar, as minhas coisas do lugar. Eles mexeram nas coisas dela para acrescentar ao meu beliche. E é claro, depois teve mais gente que ficou naquele quarto, né, gente? Claro, Jocum. E era esse tom assim, Jocum é assim, né? Gente, eu fiquei super amiga dela, da filha dela. Até hoje a gente é amiga. A filha dela agora tem filhos e a gente é muito amiga. Ela morou com os filhos dela, ela tinha um filho também. E eles moraram com a gente, trabalharam com a gente na área de comunicação. Foi super legal, assim, a gente ficou super amiga. Até hoje a gente senta e ri dessa história, né? Até hoje a gente senta e fala, gente, mas que absurdo, ninguém falava. Mas olhando, analisando a situação de fora hoje, eu vejo como que a gente peca, às vezes, né, no acolhimento, porque a gente acha que a pessoa sabe como é que funciona. Ou, tá, missionário dorme em qualquer lugar, a gente pode acolher de qualquer jeito. Mas isso não é verdade. Deus não faz assim com a gente. Deus não nos empurra de um lugar e fala assim, agora eu vou dar o seu lugar para outro, porque chega, né, meu filho? Vamos, tirou a cama do lugar. Deus nunca fez isso com a gente. Deus nos pergunta, Deus, ele é um Deus de ordem, e de beleza, e de abundância, e ele valoriza o indivíduo, tanto o que está chegando, quanto o que já está lá. E esse é um desafio sobre acolhimento que a gente precisa aprender na Jocum. A gente fala sobre, não só na Jocum, mas na igreja também. Quantas vezes a gente chega na igreja e ninguém te apresenta para ninguém direito? Ou te apresenta, a pessoa fala, que bom, irmão, que você está aqui, vira as costas e ninguém mais fala com você. Eu tive uma experiência super interessante esses dias numa igreja, que eu fui com alguém que era da igreja há pouco tempo. Ela também é nova na igreja. E quando a gente chegou lá, durante o culto fizeram a propaganda do culto de ceia. O culto de ceia dessa igreja é bem interessante, parece que eles fazem a ceia, eu não pude participar, eles falaram, nosso culto de ceia será no sábado, às 6 da tarde. Eu achei aquilo muito estranho, porque normalmente culto de ceia, tem igreja que faz ceia todo domingo, tem igreja, mas nunca tinha ouvido isso. Aí essa minha amiga, ela falou comigo, é porque eles fazem a ceia como realmente um jantar, na verdade, é um culto de compartilhar. Eu achei aquilo fantástico. Olha que ideia ótima. Aí ela falou, de repente a gente pode vir. Quando eu estava saindo da igreja, eu fui cumprimentar o pastor, me apresentei, ela também me apresentou, ela falou, eu conheço e tal, sou missionária também, só assim, né, dando um geral, irmã e tal, conversamos. E eu vejo uma pessoa passar ali, cumprimenta o pastor, depois a gente precisa falar não sei o quê, sobre... e vai embora. Passa outro e vai embora. E aí eu percebi, e eu fiquei assim, gente, eles não vão falar assim, vem minha irmã, vem e participa do culto para a gente conhecer melhor? Não. E aí eu fui perguntar, e aí veio uma outra pessoa que é conhecida dessa minha amiga, ela falou assim, ninguém convida para nada não, isso aí é só assim mesmo, só cumprimento e vai embora. É só sorriso, todo mundo sempre sorri, mas ninguém te acolhe. Eu falei, gente, mas que... E a gente se sente um pouco... Isso não é acolhimento. Não é assim que a Bíblia nos convida. O princípio da hospitalidade, ele vai além disso. E é esse se dar, né? Eu falei que acolher é antecipar a necessidade do outro. Acolher é se identificar. Você se coloca no lugar do outro, né? E isso amplia um pouco a sua perspectiva de como você trata o outro. Quem é a pessoa que você está acolhendo? Você já parou para pensar que não só que o preletor que chega na sua base, quem é ele, de onde ele está vindo, qual é a família dele? Você já pensou para que o aluno que vem para a sua base, o aluno que vem pós-ETED, porque a ETED tem um pacotinho que a gente ajuda, né? A gente protege um pouco os nossos alunos, o que é bom. Mas quando ele vem depois da ETED e é novo e está chegando e não sabe que, por exemplo, você precisa pegar o seu prato, chega numa base nova, como eu cheguei em Contagem, né? A gente chegou em Contagem e alguém falou comigo assim,
você já perguntou se eu ia almoçar, e falou assim, você tem prato? Aí eu falei, não. Ai, tá bom, vou arranjar um prato para você. Daí a pouco alguém mais me perguntou. Eu falei, acho que alguém já está arranjando um prato para a gente. A outra base que a gente estava, os pratos ficavam do lado da comida. Eu nunca ia pensar que eu precisava de um prato. Olha, uma coisa simples e básica que alguém precisava me dar essa informação. E às vezes, porque a gente mora ali, a gente não percebe que essa informação é relevante para quem é novo, para quem está chegando. Tanto quanto a informação do culto da ceia. O que é isso? Entendeu? É uma informação que, às vezes, que a gente mora, a gente vive ali, a gente não percebe que o outro que chega novo, ele não conhece, ele não sabe, né? A gente acolher, então, ele faz isso, ele valoriza o indivíduo, ele pensa no outro. O acolher também é olhar com os olhos de Jesus. Jesus, ele olha para Zaqueu lá na árvore. Zaqueu não precisava ser visto por Jesus, ele estava querendo se esconder. Mas Jesus encontra ele lá naquela árvore. E ele fala, Zaqueu, vem cá. E sabe o que Jesus faz? Ele fala com ele assim, eu vou, ele se convida. Jesus é assim, ele se convida total ali. Ele fala, eu vou dormir na sua casa. Porque Jesus sabia qual a necessidade de Zaqueu. Zaqueu era como Jesus, ele não foi recebido pelos seus. Ele não era recebido por causa do que ele fazia, né? Ele não era recebido pelos seus. Jesus se identifica, Jesus sabe o que é não ser bem recebido. E Jesus fala, eu quero ir na sua casa, eu quero ver como você me recebe. Eu quero gastar meu tempo com você. Ele sabia a necessidade de Zaqueu. E ele sabia ser um bom hóspede. Tão bom que Zaqueu muda de vida, né? E faz toda a diferença para ele, né? O acolher, quando a gente acolhe, a gente está valorizando aí outro princípio nosso. A gente valoriza o indivíduo, a gente valoriza a família do indivíduo. A gente valoriza a cultura do indivíduo, né? E às vezes a gente não sabe muito, mas a gente pode perguntar para quem sabe de tudo, né? A gente tem acesso a essa informação perguntando para Jesus. Ele sabe, a gente pode perguntar para ele. Eu lembro com uma equipe que a gente levou para Formigas, no interior de Minas. E tinha americanos, tinha holandês, tinha alemão, eu acho, um coreano também. Era uma equipe de umas 10, 12 pessoas. Eu estava traduzindo, eu estava meio que coordenando, porque eu que era o contato daquela equipe. E um dia tinha um casal americano e a gente dividiu, claro. A igreja nos acolheu de uma forma assim, bem mineira, né, gente? Em cidade do interior tinha gente que era fazendeiro, tinha gente que trabalhava em coisas de refrigerante, trouxeram tudo. A gente estava com a despensa cheia, a geladeira cheia, tinha refrigerante, tinha comida, tinha tudo. E a gente só tinha que cozinhar. Olha que coisa legal demais. Fantástico, né? Só que era uma equipe de estrangeiros. E aí um dia eu estava assim, gente, a gente tem que ver o que tem para cozinhar, tentamos organizar, e a gente colocou esse casal para fazer o café da manhã naquele dia. Quando eu cheguei na cozinha para tomar café, uns 10 minutinhos antes do café ficar pronto, porque eu queria ver o que tinha acontecido, porque eu estava meio preocupada, né? Se eles sabiam mexer na cozinha e tal, fui lá. Tinha, gente, vitamina espalhada para tudo quanto é lado, tinha bacon e ovos, assim, espirrando gordura para tudo quanto é lado. E eu falei, o que aconteceu aqui? E a menina falou assim, eu queria tanto comer um café da manhã assim, mais americano, e eu achei essas frutas tão deliciosas, tão lindas. Eu fui ali na feira, achei um mamão, uma banana, uma manga, coloquei tudo junto e bati, mas eu não percebi que alguma coisa não passou bem. Aqui eu tenho que coar esse suco. Quem coa suco que bateu banana dentro, né, gente? Não tem jeito. Você não coa mais. Demora um século. Imagina, a manga cheia de linha, misturada com a banana e o mamão, virou um negócio que não tinha condições mais. E aquilo, ela estava tentando coar na peneira fininha da igreja, e aquilo não descia. E o marido dela tentando fazer um bacon que ele teve que partir, e as tiras ficaram muito grossas, e virou assim, né, um caos.
E nesse caos chegou o pessoal da igreja, as senhoras da igreja, e quando elas viram aquilo, vendo a nossa idade, a gente era novo, ela olhou assim, essas meninas são tudo novo, eles não sabem fazer nada, pode deixar que a gente cozinha para vocês. Achei maravilhoso, porque eu estava coordenando a equipe, eu estava achando ótimo que alguém cozinhasse, que eu não tivesse que coordenar a cozinha também. Mas o que eu percebi naquela situação era que os meus amigos estrangeiros já tinham 1 mês e meio que eles comiam o quê? Arroz, feijão e carne e farofa, coisas maravilhosas que eles estavam gostando, mas eles sentiam falta da comida deles. E eles ainda iam ficar mais 1 mês rodando na América Latina. E eu comecei a perceber aquilo, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa para eles se sentirem em casa. Porque por mais acolhedor que a gente fosse, o coração estava todo correto de acolher, mas a gente não estava percebendo a necessidade daquele grupo naquele momento. Então, eles estavam... E eu que já morei fora, eu morei na Suíça há alguns anos, e quantas vezes eu falava, gente, tudo que eu queria era um arroz com feijão, né? Porque a comida é diferente, a comida a gente tem que lidar com isso, com essa diferença, e por mais que a gente queira oferecer o nosso melhor, vai sempre faltar aquele gostinho de casa. Eu lembro uma vez que na Suíça uma senhora chegou para a gente e falou, vocês são brasileiros? Aqui, eu trouxe para você, eu comprei uma manga. Gente, a manga na Suíça custa quase um rim, né? Então, quando ela chegou com aquela manga, eu falei assim, gente, uma manga. Era muito precioso, né? E era uma fruta para eles exótica, uma fruta completamente diferente. Que eles hoje em dia é mais barato lá a manga, mas na época foi a primeira vez que eu fui para a Suíça há 20 anos atrás, era uma coisa absurda. E eu percebi o coração acolhedor. Ela se colocou no meu lugar. Ela falou, eu quero oferecer alguma coisa que é da cultura deles. Ela nos trazia guaraná. Ela achava guaraná não sei onde e trazia para a gente. Numa época que a gente não achava isso lá. Hoje em dia se acha, tem muito brasileiro lá e as coisas foram mudando, né? E a gente consegue fazer outras coisas. Mas há 20 anos atrás não era assim. Então as pessoas se colocam no lugar do outro e isso é acolher. Você pensa o que o outro precisa. É a cegonha e a raposa. Eu não posso oferecer um prato de sopa para uma cegonha, porque ela não vai conseguir tomar aquilo, né? E a gente, às vezes, não pensa assim. A gente quer oferecer o nosso melhor, mas a gente não pensa no lugar do outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro, assim como Jesus se colocou no nosso lugar, né? Jesus faz isso. Jesus acolhe o diferente. Ele acolhe o que ele não tem costume. Você acha que ele estava acostumado com aquela cultura? Lá no céu não era assim. Lá no céu não era bem assim. Ali ele é desprezado, ali ele é mal entendido, eles colocam ele à parte, mas ele modela um acolhimento que é mais do que qualquer um podia pensar, mas é o acolhimento que a Bíblia fala o tempo todo. Jesus ele desafia os discípulos a repensar os seus costumes, os seus hábitos e suas tradições à luz da palavra de Deus, né? À luz daquilo, a gente fala da Bíblia hoje, mas as leis, ele fala sobre as leis, ele fala, vocês têm que repensar isso. Você não vai deixar o burrico morrer lá só porque é o sábado. O sábado é feito também para fazer o bem. Ele desafia, ele fala com os leprosos, ele fala com prostituta, ele fala com a mulher do fluxo de sangue, ele toca um caixão, ele vive com os pecadores, ele mostra que acolhimento é viver assim, é viver com todo mundo, né? E fazer, participar, isso é reino, é expandir o reino. E o bom é que ele era judeu, ele conhecia os costumes, ele não vem quebrando as coisas, mas ele sabia do que ele estava falando, ele tinha conhecimento de causa, né? E ele sabia muito bem o que falar e a hora certa de falar, mas mais que falar, ele vivia aquilo, ele vivia diariamente com aqueles homens que eram simples pescadores e cobradores de impostos e pessoas que eram
colocadas à parte na sociedade também. E esse é o nosso desafio, é lembrar que nesse versículo que fala, né, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e o versículo seguinte, ele fala assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E é esse é o convite que Jesus nos faz, para fazer como ele fez, como ele sabia a hora de ser acolhido, ele deixa que Maria lave seus pés, porque isso era significativo para ele e para o reino, e ele também sabe acolher, ele vai e lava os pés dos discípulos, porque isso era significativo para cada um deles e para o reino de Deus. E esse é o nosso desafio, o desafio que eu quero deixar com você hoje. Eli Anderson. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado, Carmen. Eu estou aqui pensando, e eu estou pensando que é simples, é muito simples, né, gente? Embora é muito profundo, mas é muito simples. A gente não está com matéria a doutrina da hospitalidade, né? É uma coisa muito simples e é uma vivência, preciso ser parte dos nossos valores, daquilo que a gente quer ter como princípio de vida, né? E a gente quer discutir sobre isso de novo, quer compartilhar sobre isso de novo, tudo isso que a Carmen falou. A gente queria ouvir de você, nós vamos dividir de novo em grupo. Eu sei que os introvertidos não gostam dessa parte, mas é muito importante, a gente quer muito ouvir vocês. Lembrando que nos grupos, se você pode, por favor, anote... não é essa pergunta, Carlinha, é outra. Anote as perguntas, as respostas, tá bom? Anote as respostas do seu grupo e algumas pessoas vão compartilhar, mas outros vocês podem pegar aquilo que você anotou, as suas anotações, e jogar tanto nesse chat aqui do Zoom, quando você voltar, ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente quer saber se já teve alguma situação onde você não se sentiu acolhido. E por que você não se sentiu acolhido? Essa é a primeira pergunta. Acho que vai pipocar um monte de ideia aí para a gente. A segunda pergunta é: teve alguma situação onde você não acolheu bem? E por que você não acolheu bem? Então, é sempre isso. Você não se sentiu acolhido em algum momento? Por que você não se sentiu acolhido? Existe alguma situação onde você não acolheu bem e por quê? E, de forma prática, como você, sua base, seu ministério podem acolher mais como Jesus? Carlinhos, acho que travou. Ou foi só a minha internet? Acho que aqui está normal. Eli Anderson, repete a terceira pergunta para mim de novo, por favor. A terceira pergunta é: de que forma prática a sua base, o seu ministério, ou você mesmo? Isso é um ponto interessante, gente. Não é somente sobre a sua base ou sobre o seu ministério, como é que você também, como pessoa, pode acolher mais como Jesus, tá bom? Então, só relembrando, uma situação em que você não se sentiu acolhido e por que você não se sentiu acolhido, uma situação de você não acolheu bem e por que você não acolheu bem, e de que forma prática você acha que você pode acolher mais como Jesus. Você, sua base e seu ministério, tá bom? Não se preocupem, a gente já está organizado os grupos, eu acho que não vai ser o mesmo grupo, não, mas você vai logo receber, vai ser encaminhado para um grupo, tá bom? A gente vai ter 20 minutinhos e daqui a pouco a gente volta para aqui para compartilhar, tá bom? Eu acho que a sua tela que está travando, Carreninha, mas o Vini já colocou aqui as perguntas no chat e você pode copiar e colar lá se precisar. Mas é bem simples as perguntas, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Vamos dividir para os grupos agora e daqui a 20 minutinhos a gente volta para compartilhar, beleza? As perguntas são... Perdão. Isso, o pessoal que está nas bases com grupos, na base mesmo, não se preocupa que nós vamos colocar vocês num espaço especial para vocês discutirem entre vocês mesmo, tá bom? Então, acho que é isso. As perguntas estão no chat e se qualquer dúvida, chama a gente, tá bom? No grupo do WhatsApp também, tá joia? Abrindo as salas.
Vamos voltando. A gente vai ter algumas pessoas compartilhando aqui com a gente. Carlinha, me ajuda aqui que eu perdi o nome das pessoas. Coloca no WhatsApp para mim de novo. A gente vai, vamos falar só, vamos dar spoiler. Vamos ter a Débora de Contagem e a Vitória de Pitangui. Tá. Mas tá todo mundo aqui, todo mundo voltou já. E aí, 20 minutos foi suficiente? Foi pouco? Fala aí no chat. O papo estava bom. Espero que ninguém tenha ficado no chat meio amargurado, colocando das situações ruins, mas que tenha percebido uma oportunidade para crescimento, né? No nosso grupo também a gente falou de oportunidades que foram ruins, mas eu acho muito construtivo falar sobre aquilo que a gente quer melhorar também, né, gente? Eu acho que isso é muito construtivo. Sair daqui, se a gente conseguir sair daqui pelo menos com 1 ou 2 medidas que a gente quer tomar para melhorar a nossa hospitalidade, isso a gente já vai ser muito bom para a gente. Coloquem as palavras do seu grupo aqui nesse chat ou no WhatsApp, lá no grupo do encontro, que a gente quer guardar essas palavrinhas que Deus colocou e aquilo que você compartilhou, tá bom? Então, eu começar então com a Débora de Pitangui, não é isso, Carlinha? Débora, você está por aí? Compartilha com a Débora gente. de Contagem, Vitória de Pitangui. Pode ser a Débora de Contagem para começar. Débora de Contagem, compartilha com a gente aí como é que foi no seu grupo, o que foi que destacou para vocês aí nesse tempo. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, você consegue... agora sim, pronto. Ótimo, Débora. Então, nosso grupo foi o grupo 6, né? Nós falamos muito sobre, né, a questão do não acolher bem, né? Que às vezes a gente chega na igreja, por exemplo, não é bem acolhido, né? Alguns falaram dessa questão de chegar na igreja e não ser bem recebido ali. Também com o prático de etério, alguns comentaram que na igreja que foram fazer o prático não foram bem recebidos também, tiveram dificuldade com o pastor, assim, alguns comentaram sobre isso, e sobre como não recebeu bem, né? De não acolher bem. Alguns comentaram que, acho que foi o Yuri, né? Que falou que, como na igreja dele ele não foi bem recebido quando ele chegou, ele também teve dificuldade de receber outras pessoas quando elas chegaram, né? Quando ele já era membro da igreja, ele teve um pouco de dificuldade também para receber. Então, algumas pessoas comentaram assim, né? Eu fui uma dessas que comentei, quando eu cheguei na igreja, eu não fui bem recebida e eu tive um pouco de dificuldade. E uma outra igreja que eu fui, que hoje eu sou membro, eu fiquei justamente porque eu fui bem recebida na igreja, né? Então, para mim foi, nossa, que legal, essa igreja me acolheu bem. E eu gosto muito de acolher, né, também, de receber as pessoas. Bom, e é isso, acho que todos tiveram um pouquinho, alguma coisa para comentar, né? Alguns falaram também da dificuldade de dar atenção, às vezes, para o hóspede quando chega, de saber preparar o ambiente, mas de não conseguir dar atenção, né? Muitas vezes a gente prepara o ambiente, mas não tem muita facilidade para dar atenção para o hóspede. Muito bom, Débora. Muito bom, Débora. Obrigado, viu? Por nada. Eu lembro, a Débora falou, eu estava lembrando, eu fui para quando eu cheguei em Curitiba, eu estava procurando uma igreja para ficar, e foi exatamente isso que foi marcante para mim, foi achar uma igreja que nos acolhia bem. Eu lembro que o pastor, ele sabia que a gente tinha uma bebê, e a gente não tinha carro, e todos os dias, antes de terminar o culto, ele falava: já deixei alguém agendado para levar você em casa. E ele procurava alguém na igreja para nos levar em casa, ele recebia a gente bem. Então, a gente pode ser também esses que quebram o ciclo, né? Que quebram o ciclo, como a Débora falou. Eu não fui bem recebido e eu não soube receber. A gente pode ser aquele que quebra o ciclo e define um novo padrão, né? Mas é isso. A Vitória, de Pitangui, vai compartilhar com a gente também como é que foi no grupo dela. Você compartilha com a gente, Vitória? Partilho. A gente falou sobre essa questão do não se sentir acolhido, quando essa questão do choque cultural, né, na forma como a gente se relaciona,
no estado, na região onde a pessoa nasceu, onde a pessoa mora. Daí, quando ela vai para uma outra região, vai para um outro lugar e esse relacionamento é diferente, então isso causa um choque, né? A questão da comida também, questão das conversas, do ambiente, um lugar que é com praia e vai para um lugar que é sem praia. Então, a gente comentou sobre essa questão, né? Esse choque cultural, que isso dificulta a questão de se sentir acolhido, se sentir em casa. E sobre o não acolher, a gente conversou sobre a forma como a gente está se sentindo. Então, que esse sentimento muitas vezes impede o relacionamento com o hóspede, com a pessoa que tá vindo para a sua base ou para uma visita na sua casa, ou esse acolher o outro que muitas vezes é por um telefone, pelo WhatsApp hoje, né? Então, como muitas vezes os sentimentos impedem esse relacionamento. E outro ponto foi as atividades. Como muitas vezes é mais prezado as atividades do que eu sentar e ter um tempo de qualidade com aquela pessoa. Então, foi alguns pontos que a gente identificou como dificuldade para acolher aquela pessoa que está recebendo, está chegando. E a maneira prática que a gente viu foi entender a cultura e o contexto que aquela pessoa está vindo, para que a gente possa deixar o ambiente mais familiar para ela, né? Ou seja, se a gente pode trazer uma comida que é típica da região, a forma como a pessoa se relaciona na região dela, e prezar mais pelo relacionamento naquele período em que vai estar com a pessoa, seja de forma presente. Hoje a gente tem muito esse acolhimento, essa hospitalidade, muitas vezes também pelo WhatsApp, né, por mensagens, quando você está morando em outro estado, distante dos seus amigos, famílias. Então, como deixar um pouco as atividades de lado e colocar o relacionamento e o tempo de qualidade como prioridade para aquele tempo. Foi isso que a gente conversou no nosso grupo. Muito bom, Vitória, muito bom. É muito bom a gente fazer essa reflexão, né, gente, de como a gente pode melhorar e aquilo que a gente pode fazer. E isso que a Vitória falou é tão interessante. A gente, às vezes, está tão focado na atividade e, às vezes, tão focado em receber o hóspede com tudo o que ele precisa, de comida, de cartãozinho, de tudo, e, às vezes, esquece que a gente gastar um tempo com ele também é importante, né? A Carmen também tinha um comentário, a gente no nosso grupo estava comentando também, a Carmen queria falar sobre, inclusive, os desafios geracionais que a gente tem, né? Carmen, você quer aproveitar para fazer essa fala também? Fala, a gente estava comentando que também tem o acolher a geração diferente, né? A gente agiu com jovens com uma missão, mas a gente tem gente de toda a idade, né? E todos nós nos sentimos jovens e parte desse movimento, e que às vezes a gente tem que ampliar um pouco para a gente receber ou mais velho ou mais novo que a gente, né, que são as idades diferentes, ou as famílias, ou os solteiros, ou os casados. Existem todas essas gerações diferentes que a gente precisa abrir nossos olhos para saber acolher, para saber respeitar e modelar essa inclusão mesmo, né? Que chega uma pessoa mais velha que precisa de um cuidado diferente, diferenciado do que é o de 18 anos. E esses cuidados de aprender até da prioridade na fila, né? Tem algumas bases que organizam para as famílias pegarem comida antes, né? Para as crianças não ficar naquela ansiedade para comer, né? E não só valorizar a família, né? Mas também a família, uma das coisas que eu já experimentei, às vezes, é de ver que, às vezes, tem essa separação entre solteiros e família, né? Porque os casais só falam de coisas de casal e de criação de filho, e tá lá os solteiros falando só de outros assuntos, que esse assunto não necessariamente interessa, né? E esse acolhimento a gente precisa acolher como família. Todo mundo, a gente precisa criar esse espaço. Assim, eu tenho 3 filhos e a gente, como família, a gente tem que aprender a acolher quem chega. Às vezes, as famílias deixam um pouco a não ser coisa dos solteiros, aqueles que ficam lá batendo papo, né, lá fora. A gente tem família, a gente tem que cuidar dos filhos, mas a gente também tem que dar esse passo de acolher tanto mais velho, mais novo, né, de falar, não, na minha casa também tem espaço, eu vou fazer espaço. E é um desafio diferente, né, de fazer esse tempo que a gente não tem às vezes, né,
mas a gente tem tempo para outras coisas também. Então, a gente pode remir o nosso tempo, saber usar bem o nosso tempo, a gente consegue. Eu amo, assim, uma das coisas que eu faço muito na minha casa é receber. Eu falo que eu tenho muitas amigas solteiras, que eu amo, porque me faz tanto bem e faz bem para os meus filhos também, e a gente cria espaço de família, e é tão gostoso isso. E a gente tem que lembrar disso, né? E dos vovôs e das vovós que estão no nosso meio também, que faz bem para a gente ter cuidado de vô, cuidado de vó também. Lembrar desses também. Muito bom, Carmen. A Claudinha de Caxias do Sul falou uma coisa interessante, que a gente até está vendo mudança também quando vai em banheiro masculino que não tem trocador, ou nas bases que não tem trocador, né? Ela falou assim, tem que ter trocador nos lugares, mas eu estou lembrando, até os pontos comerciais, se vocês percebem, eles estão modificando. Agora os banheiros masculinos também têm trocador. Também é um jeito de receber bem homens que também trocam roupa de bebê, né? Enfim, é muito interessante. Gente, então a gente vai ter só um intervalo aqui agora, tá bom? Nós vamos ter 10 minutinhos de intervalo. Então, por favor, é aquele tempo de tomar uma água, de ir no banheiro, mas não desconecta, porque a gente vai ter uma convidada muito especial aqui no segundo momento, tá bom? Vai ser bem interessante. E quando... A Carlinha, como é que você tem um recadinho para a gente sobre a questão dos grupos, sobre não desconectar? Você explica para a gente melhor? Isso, explico sim. O que acontece, gente, é que cada vez que você se desconecta, você perde a sala que você estava. Então, a gente vai ter que te atribuir de novo e a gente não tem a lista das salas. Então, meu pedido é, permanece conectado no Zoom durante o intervalo, para a gente não te perder na sala que você estava. A ideia é que você converse nos dois momentos no mesmo grupo, né? Então, e um aviso também, porque me mandaram assim, Carlinha, eu caí, não voltei na mesma sala. Infelizmente, isso vai acontecer. Se a sua conexão de internet der ruim, ou se você sair por livre e espontânea vontade e voltar depois do intervalo, você não vai estar no mesmo grupo, né? Então, o pedido é, permanece conectado e se cair, desculpa, mas a gente não tem a relação das salas aqui. Seja gracioso, conheça novas pessoas, acolha, faça espaço e vamos desfrutar daquilo que a gente está vivendo esses dias, por favor. Exatamente. Tecnologia aí nos limitando em alguns aspectos, mas nos facilitando muito também, né? Então, só faz desligar o seu áudio, desligar a sua câmera e a gente volta daqui a 10 minutinhos, tá bom? Então, agora, no meu celular que são 8h15, 8h25 a gente está de volta, não é isso? Até já, gente. Não demora, volta logo. Nossa convidada, eu queria contar uma historinha para vocês. Aí a gente precisa falar que a hospitalidade é mais do que um evento. A gente está falando sobre isso, né? Mais do que um quarto. Como já falei, eu trabalho aqui no sertão de Alagoas, na cidade de Canapi. Nós somos uma base recente, temos 3 anos no máximo. E a gente começou a fazer um sarau, que era um evento de arte, com música, com dança, com expressões de arte na cidade. E a gente decidiu, então, fazer esse sarau numa comunidade quilombola, onde a gente trabalha. E nós chegamos na comunidade quilombola e eles falaram, não, se você vai fazer o sarau aqui, a gente também quer se apresentar, a gente também quer fazer a nossa apresentação. A gente falou, claro que pode. Tem até alguma... Para que não trave dessa vez, eu tenho algumas fotos do sarau que a gente fez. A gente tinha 3 equipes de ETED. Na primeira foto, Carlinha, a primeira... a gente tinha 3 equipes de ETED ao mesmo tempo. Então, aí eles estavam apresentando o risado, com o boi, e eles quiseram se apresentar dentro do nosso sarau. Mostra outra foto, Carlinha, próxima. E aí, no final, eles tinham uma dança que eles fizeram, e os alunos entraram e dançaram junto com eles. Vem só uma folia só. Tem aluno, tem o pessoal da terra, bem interessante. Tem a próxima foto, Carlinha? E daí, no final, a gente tinha 3 práticos de ETED aqui de uma vez só. Foi incrível. E as 3 ETEDs se reuniram e ensaiaram eu não vou lembrar agora, uma coreografia, que era uma coreografia bem típica, assim. E eles fizeram essa coreografia e eles começaram a dançar. E sempre, gente, o que é que não falta em apresentação de teatro e arte de rua? Sempre tem um bêbado e sempre tem um cachorro que quer pegar o nosso pé, né? É clássico. E tinha uma senhora lá, que ela estava um pouquinho embriagada, ela não estava muito bem vestida, ela estava um pouquinho suja, ela estava numa situação que não era a situação mais agradável.
Mas começou a ciranda e ela começou a dançar igual ao pessoal. A dança para fazendo e ela dançando igual. Quem nunca teve uma situação assim, num prático, que atira a primeira pedra? Essa senhorinha que tá vendo aqui do lado, ela tá de vestido, e ela queria dançar com todo mundo, e sempre que ela dançava, o pessoal ria dela, né? E eles começaram a fazer uma ciranda. Eles fecharam para uma ciranda e começaram a rodar, começaram a circular, e os alunos da ETED, muito comprometidos com a coreografia, seguraram a ciranda ali, vamos continuar, deixa a mulher ali do lado, vamos continuar. Até que o Vitor, esse menino aí que está na foto, de blusa escura e calça branca, ele parou a coreografia e deu a mão para ela, e inseriu ela na ciranda. E foi tão engraçado que quando ela foi inserida na ciranda, o primeiro impacto foi silêncio, né? Nossa, ele aceitou ela na ciranda e o segundo impacto foi aplausos. Todo mundo aplaudiu. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria que vocês olhassem bem para essa foto. Eu não vou nem falar o nome dela, que bom que ela está de costas. Mas ela dançou. Ela não estava com uma roupa digna, ela não dá para sentir, mas ela não estava tão cheirosa. Ela estava um pouquinho embriagada, não estava com o cabelo muito bem feito, não tinha ensaiado. Mas ela foi inserida na ciranda, mesmo sem o devido merecimento ou adequação. Pode voltar para cá, Carlinha. A gente já falou sobre acolhimento com a Carmen, e nós vamos falar agora sobre generosidade. E eu acho que a hospitalidade é isso, né? É acolher e é ser generoso com o outro. Mesmo apesar dos nossos julgamentos que a gente possa ter sobre a pessoa. Eu quis muito compartilhar essa história com vocês. E eu vou passar agora para essa nossa convidada. Todo mundo já conhece ela, não precisa falar muito, mas eu quero falar um pouquinho. A Nice vai estar falando para a gente hoje. Ela é lá de Campo Grande. Me disseram que ela é a rainha do Cerrado. Não sei se essa informação é verdade, Nice. É uma mulher visionária, generosa, pioneira. Me contaram, Nice, eu não te conheço ainda pessoalmente, eu te conheço de ouvir falar muito bem. Me contaram também que a Nice, se ela fosse contar todos os milagres dela, que ela é um milagre ambulante, que se deixasse, ela pegava os 3 dias de seminário só para contar os milagres de história da vida dela. Que ela é uma mulher que ela inspira milagres, né? Mas uma coisa que a gente chamou a Nice para falar sobre generosidade, porque uma coisa que as pessoas têm percebido que a Nice é extremamente sensível quando ela recebe alguém. Ela é sensível a Deus quando ela recebe alguém. Ela pergunta a Deus, Deus, como é que eu devo receber essa pessoa? De que maneira eu devo recebê-la? Ela é sensível a ouvir a pessoa e recebê-la da melhor maneira. Para quem não sabe também, a Anice tem uma dessas pessoas que tem tocado a trombeta da oralidade aqui no Brasil. Nice, a gente quer muito você aqui no Sertão, viu? Venha dar umas aulinhas para a gente. Vamos contactar aqui. Vou aproveitar dessas reuniões aqui, ó. Estou só fazendo meus contatos. Nice, vem para cá dar uma aula para a gente. Inclusive, em 2024, nós vamos ter a nossa primeira ETED oral, não é isso, Nice? A Nice vai poder falar um pouquinho para a gente. Estou muito feliz com essa iniciativa, Nice. E, para terminar, eu ouvi falar que a Nice é conhecida como aquela que gosta da cozinha, que enche o nosso estômago e aquece o nosso coração. Não tem como nomar uma pessoa dessa, gente, que aquece coração e enche estômago. Nice, seja bem-vinda. Por favor, fala para a gente e compartilha aquilo que está no seu coração sobre generosidade. A gente está muito feliz em te receber aqui. É com você, Nice. Oi! Nossa, meu Deus! Gente, para mim eu estou trêmulo aqui, muito feliz, porque é sempre bom compartilhar. Eu quero dizer que quando eu recebi... Nossa, tantos elogios, né? Queria até conhecer essa moça. Quando eu recebi o convite, eu ia dizer não. Aí eu lembrei, uma das coisas que eu lembrei é desse passo da intercessão. Se você não quer ser resposta, não intercede. Então, uma das coisas que eu sempre orei, e eu sempre pedi para Deus, uma mudança na nossa cosmovisão, na nossa visão, do jeito que a gente era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E eu sempre orava e falava, Senhor, quando é que a gente não vai precisar levar o nosso... Eu estava pensando na minha base, né? Levar os nossos pratos, o pessoal saca aquele prato debaixo do braço para ir na hora do almoço. Desculpa aí para quem ainda é assim. Aqui nós não somos.
E aí eu falava, Jesus, quando vai acontecer? E o Senhor sempre falou que teria que primeiro nascer no coração. E eu tinha que fazer parte disso, então eu tinha que me posicionar. Então eu venho posicionando nessa questão de hospitalidade há muitos anos atrás. Então quando eu recebi o convite, eu não pude dizer não. Deus falou, é resposta do que você orou. Agora, aí, né, então eu vou compartilhar um pouquinho. E eu fiquei pensando, depois agora ele falando esse monte de coisa, do coração que aquece, e falando que o milagre ambulante, e falando tudo isso. Aí pronto, já me fiquei toda bagunçada, porque eu já não sei mais o que eu vou falar. Mas já que eu sou a mulher da oralidade, e a oralidade é fluida, ela vem, ela flui, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu orei para falar um pouco da generosidade dentro da hospitalidade. E aí eu não faço nada sozinha. Não consigo, gente. Desculpa aí. Tem gente que consegue fazer tudo só, prepara. Eu sou diferente. Eu acho que eu sou diferente. Aí eu convidei a minha irmã, Du, para estar comigo. A gente orou, buscou, pensou. Aí ela teve lembrou de uma experiência que eu achei muito dentro do que a gente está conversando. Falei, Du, compartilha com a gente. Quem não conhece a Du também trabalha com o Jaminal já há muitos anos. Já há 30 anos, Du? 32 anos que a Du trabalha com esse povo. E ela teve uma experiência lá, simples, mas eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Então vamos aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, e eu espero que eu consiga transmitir o que eu gostaria e o que veio no meu coração. Então, realmente, eu tenho essa preocupação mesmo, esse coração que eu quero sempre servir o melhor. E eu aprendi muito cedo, né, que para servir o melhor tem que ser com Deus. Que é Deus que conhece essa máquina aí, chamada humano. Então, eu sei, eu tenho uma coisa que eu amo fazer, cozinhar. Quero dizer para você que eu fico tão confortável diante de 30 quilos de carne, 40 quilos de carne, 50 quilos de carne, diante de pessoas que me pedem para mim fazer uma soma de 1.000 pessoas, né, de 300 pessoas. Nisso, me dá a quantidade. Eu, com muita tranquilidade e confortável, eu mexo com isso. Agora, ficar aqui na frente de uma câmera, com os meus amigos me ouvindo, e várias pessoas me ouvindo, eu quero dizer para você que eu estou sendo desafiada, mas eu estou gostando. Então, vamos no primeiro ponto, né? Que eu fiquei pensando, de ponto, olha como eu estou chique. Eu fiquei pensando sobre essa questão da generosidade. Fui no dicionário para ver. O dicionário diz o seguinte, que é um ato de sacrificar em benefício para outro, sem expectativa de recompensa alguma. Isso é o dicionário que falou. A Bíblia também diz isso. Então, quando você pensa em generosidade, o ponto de partida nunca é você, é o outro. Isso me remeteu no meio de tanta coisa veio na minha cabeça, que a gente pensa sempre o contrário. O que é que eu posso fazer que vai ser bom para mim? Aí o que é que eu posso fazer que eu gostaria e eu vou dar para o outro? Não. Você tem que estar com esse coração pensando no outro. E tem uma coisa interessante, você não pode pensar em recompensa. Se você pensar em recompensa, ficar com a expectativa do que eu vou receber de volta, você já perdeu a generosidade, porque é o outro que é a sua referência. Mas, uma coisa, eu vou ver aqui no meu celular, que eu anotei algumas coisas. Então, você tem um ato também de generosidade, é uma forma de você expressar a bondade de Deus. Então, quando você pensa no outro, aí você vai para Deus, aí você pensa na bondade de Deus. Estou tentando aqui achar aqui minha colinha, que eu ainda estou nervosa. Até eu sair todo o meu nervoso, é porque põe para mim de lado. Então, essa é uma das coisas. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas o que eu posso falar de experiência, de coisas que já aconteceu comigo, que eu esqueci totalmente de mim, né? E Deus me fez eu lembrar de algumas coisas. Então, voltando aqui, generosidade pode ser simplesmente
servir o melhor e cumprir a regra cultural. Ela pode ser só isso. Você servir, simplesmente servir o melhor e cumprir uma regra cultural, ou você ir além disso. Quando a gente pensa em além disso, a gente pensa nos nossos valores. Aí você não vai só cumprir a regra cultural, você não vai só cumprir o que se deve fazer, que todo mundo já sabe, né? Pelo menos a gente pensa que sabe, mas você vai com esse coração de pensar nos valores que está dentro da nossa própria missão, que é bíblico, como ouvir Deus, intimidade, humildade, obediência e esquecer totalmente de si mesmo. Então você fica sempre pensando como é que eu vou fazer que aquele indivíduo vai se sentir honrado, amado e eu posso expressar um pouquinho de Deus para ele. Aí eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei de um dia, aqui, alguns anos atrás, nós recebemos uma família, ele não é brasileira, e eu também não conhecia a família, e eu recebi essa família na minha casa. Não recebi a família na minha casa. Ela veio na casa de uns amigos meus aqui da base, e aí eles vieram falar nisso, falaram para mim e a Cleo, vocês poderiam receber essa família? Essa família tinha uma história muito linda. Eles eram atleta, o homem era atleta, tinha 2 filhos, então eles eram em 4, a mulher, o esposo e 2 filhos. E aí aconteceu um acidente e o homem veio a falecer. O homem tinha uns 40 anos, 42 anos. O acidente foi fatal. Essa família tinha 2 meses que tinha perdido, né? As crianças tinham perdido o pai e a mãe tinha perdido o esposo. E eles vieram para o Brasil para ver se passava aquela questão do luto. Aí contaram para a gente, falaram nisso, vocês poderiam receber, dar um café, qualquer coisa, só para conversar um pouquinho com eles. Aí eu fui orar. Orei, fiz um cardápio, todo mundo sabe que eu gosto de cozinhar, fiz um cardápio legalzinho, recebi eles em casa. Quando eu fui comprar as coisas, o Senhor falou comigo, mandou eu pegar uns limões, eu comprei o limão, ele falou, pega mais, eu peguei mais, pega mais, eu peguei mais, pega mais, eu falei, Jesus, tanto limão é esse. Aí peguei aquele monte de limão, fiz a comida e cortei, ele mandou cortar em cruz os limões. Aí eu cortei uma bacia, assim, né? Bacia de inox, assim, cheia, mas muito limões, né? Aí, quando eu cortei todos os limões, eu fiquei com vergonha de pôr aquela bacia na mesa. Peguei e coloquei um pires, contei os pedacinhos para cada um, coloquei na mesa. Quando eu coloquei o limão na mesa, está todo mundo almoçando, os meninos pegaram, cada um pegou um limão, aí eu servi novamente, cada um pegou, servi novamente, cada um pegou, eu falei, eu vou servir tudo. Fui lá e coloquei a bacia de limão. Quando eu coloquei a bacia, já estava assim, mais ou menos no meio, no final do almoço, eu coloquei a bacia, a mãe dos meninos olharam um para a cara do outro, e eles começaram a se olharem, houve um climão na casa, aquela coisa interessante, diferente, eu não falava língua, então ficou aquele negócio, aquele clima, né? Mudou completamente o ambiente da casa. E depois, vou cortar aqui o testemunho, depois a menina veio atrás de nós em casa e falou, olha, o luto deles, começaram o final do luto ali naquele ato do limão. Sabe o que significa o limão para eles? Era momento de comunhão, o pai, a mãe e eles, era um momento que eles tinham comunhão, e eles tinham comunhão com esse limão. Então eles tinham o hábito de cortar muito limão. Então eles cortavam os limões, e eles comiam, e eles faziam um tempo de comunhão. Então, quando eles viram aquele monte de limão numa casa estranha, que nem a língua falava, o que veio no coração dos meninos e da esposa, que começou a chorar quando viu aquele monte de limão, foi: a vida continua. E eles terminaram aquilo, foram embora para a casa deles. Aí eles ficaram mais 2 semanas aqui no Brasil, e eles encontravam comigo, me abraçavam, o menino me abraçava, ele tinha uns 16 anos, ele me abraçava assim, ficava me apertando, e assim, muito grato. Mas o que é isso, Nice? Isso é obediência.
Isso é você ouvir. Mas nisso, o que é isso? Um negócio simples. Cortou limão. Então, a generosidade parte disso. É você estar pensando no outro. Oferecer para o outro coisas que para você talvez é óbvio ou para você não faz nenhum sentido. Você pegar 20 limões e cortar para dar para 3 pessoas, gente, é muito limão. Então, isso mudou. Aí a família veio por muito tempo e eu fiquei com um relacionamento com eles e sempre ela me escrevia e outras coisitas mais que veio por causa desse gesto do limão. Ali, Deus deu um basta e Deus trouxe um novo frescor para essa família. Estou trazendo isso porque a gente fica se limitando com coisas grandes ou coisas pequenas. E eu fiquei pensando naquele texto em Segunda Reis, que está lá no capítulo 4, e você vai ler aquela história daquela mulher. Já fala que Eliseu passou ali, e ela passava nessa cidade de Sem, né? Como que é? Sanem, né? Passava lá naquela cidade, e esse profeta, que é o Eliseu, passava ali na casa daquela mulher, e ele comia pão, ia embora. Um dia essa mulher parou e pensou, peraí, ele passa toda vez, esse homem de Deus passa aqui, cansado, e nós vamos construir um quarto para ele. Então, ela pensou além de servir o pão. E ela não pensou só no quarto. Ela pensou no quarto, ela pensou na cama, ela pensou na mesinha, e ela pensou na privacidade dele. Então, foi além. E se você ler a história, eu espero que você pense nessa história, na verdade, quem acabou sendo de verdade abençoada foi a senhora rica, que nem precisava, mas tinha algo dela que ela precisava, que era só um milagre. E ela recebeu isso 2 vezes, né? Então, se você ler a história, você vai ver. Então, a generosidade é isso. Você não é o só que você tem, não é o só que você pode fazer, mas ela vai além. Que seja o limão, que seja uma construção, seja o que for. E eu tenho vivido aqui na base essa coisa desse milagre, onde você não tem e você tem que dar alguma coisa. E tem que dar com o coração. Então, essa generosidade ela tem que partir do seu coração. E tem que partir desse princípio de intimidade com o Senhor. Se você é cristão, como nós aqui é de cristão, e que busca o Senhor, se você não tiver isso, você vai ser um generoso no óbvio. Generoso no óbvio ele está com fome, tem que dar comida para ele. Generoso no óbvio é aquele que faz a cama e põe só o perfuminho. Mas o generoso amplo é aquele que enxerga lá na profundidade do coração. O que é que eu posso fazer? O que eu tenho? Como é que eu posso fazer para mostrar essa bondade, esse amor de Jesus? Aí eu fiquei pensando nisso, eu e a Du conversando, ficamos pensando numa história linda, outra história do Novo Testamento, linda, 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 depois de trabalhar bastante, um homem, mas um grupo de homens, um grupo de pessoas, já tinha feito tanta coisa, falou, vamos para esse lado ali, ó, no deserto, descansar. Vamos ouvir essa outra história que a Du vai contar, que ela vai contar também. E quando chegou lá, que eles iam descansar, eles encontraram, sabe quantos? 5.000 homens. E eu não sei quantas crianças tinha, mas a Bíblia diz que tinha 5.000 homens. Ele nem falou da mulher. Na hora que Jesus ia descansar com os discípulos. E aí? Vamos ouvir a Du. A Du vai contar um pouquinho para você. Vou contar essa história? Olá, gente. Então, aí eu fiquei tão emocionada ali de ouvir a Anice falando, que foi muito interessante. Então, nessa história que a Anice falou, eu vou resumir assim, tentar ser sucinta, né? Os discípulos chegando de uma viagem, estavam todos empolgados, contando como foi a viagem. Jesus falou, é melhor a gente sair um pouquinho para descansar, né? E eles foram. Só que quando foram para um lugar deserto para descansar, eles chegando de viagem, eu acredito que a viagem não era de avião com ar-condicionado, né?
naquele tempo. Se fosse, estava cansado também. Mas é um outro tipo de cansaço, né? Era pior um pouco. E aí foram para um lugar, quando eles chegaram lá onde eles pretendiam descansar, tinham lá uma multidão. Quando Jesus olhou para aquela multidão, o coração dele encheu de compaixão, a Bíblia diz. Essa história está lá em Marcos 6, de 30 a 44, é a referência para você achar. E ele ficou assim, tocado. E eles começou a falar e ensinar aquele povo, e já foi ficando tarde. Os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, já está ficando tarde, aqui é um pouco longe, vamos mandar esse povo embora, porque eles estão com fome, para eles comprar alguma coisa por aí. E aconteceu que Jesus falou: não, vocês mesmos dão comida para eles. Como que nós vamos dar comida para eles? Nós não temos esse tanto de dinheiro, vai gastar uns 200 denários, que eu não sei nem o que é isso. 200 é muito dinheiro. E aconteceu que Jesus falou: o que vocês têm? Assim, olha, a gente vai verificar. Aí voltou, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: traz aí. E ele pegou aquele pão e aquele peixinho, olhou para o céu, agradeceu a Deus e alimentou toda aquela multidão, 5.000 só homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu imagino o tanto de gente que era. E aí ainda sobrou 12 cestos. Você conhece bem essa história. Mas o que me tocou nessa história foi a generosidade de Jesus. Ele não viu cansaço, ele olhou para aquele povo e teve pena deles, teve misericórdia dele, teve compaixão dele. O coração dele ficou tocado e ele quis dar o melhor para ele. Não quis que eles fossem embora andando pelo deserto. Não sei se eles tinham dinheiro para comprar comida. Imagino as crianças. E ele satisfez a fome, a primeira necessidade das pessoas. Eu queria que você refletisse sobre esse texto, que é muito rico. E outra coisa que aconteceu, que eu não posso deixar de contar, é uma coisa que aconteceu na aldeia onde eu trabalho há mais de 30 anos, 32 anos. Estávamos nós, umas 20 mulheres, sentadas no chão, assim, no momento de comunhão na aldeia. E aí, conversando, e a dona da casa olhou para nós e falou: vamos fazer alguma coisa para a gente comer, para nós não sairmos com fome, né? Dali daquela visita. Eu olhei para as coisas que ela tinha um pacotinho, uma latinha de farinha e tinha um ovo. Você imagina que a gente, só em mulher, nós éramos mais de 20, e com as crianças e tudo. E aí eu falei: mas o que será que ela vai fazer com esse um ovo? E ela pegou, fez o fogo lá, colocou uma panela grande com água, e colocou sal, umas folhinhas de cebola, e foi mexeu. Quando a água ficou quente, ela quebrou aquele ovo lá dentro, mexeu, e pegou uma pilha de prato, pôs lá no chão, e a concha, e serviu aquela aguinha com aquele ovo temperado para todas nós. Com a farinha, então você pegava uma concha daquele caldo, punha a farinha, e todas nós comemos. Então, a moral da história, tanto na primeira história de 5 pães e 2 peixinhos, como na segunda história, um ovo e um pouquinho de farinha, o que nós podemos ver? Nós temos que não ficar preocupado mas dar o que tem. Dar sem se preocupar. O que eu tenho é isso, eu vou repartir com o meu coração. Então, essa aqui é a minha história que eu vou contar e vou passar para nisso concluir. Foi um prazer estar com vocês compartilhando essas 2 histórias. A Carmen não é chique, não tem uma irmãzinha para ajudar? Eu tenho. Então, gente, eu fico sempre muito ministrada quando leio, tipo aquela de 2 Reis, quando eu escuto essa de Jesus, né? Você vê que a compaixão de Jesus, ele gerou nos que estavam por perto, ele acabou acontecendo isso, ele gerou no coração deles também essa mesma compaixão, esse mesmo olhar. Então, você não só abençoa o outro, como quando você deixa isso fluir dentro de você, você também traz as pessoas para ter o mesmo sentimento.
E eu espero que esse tempo que Deus está dando para nos refletirmos sobre esses assuntos, começando de ontem, ou depois a fala da Carmen, de aconchego, e agora a gente falando sobre generosidade, que muda a nossa cosmovisão. Eu estava ouvindo uma pessoa falando comigo hoje, dizendo, Nice, é tudo coisas que praticamente a gente sabe, mas é bom ouvir, porque a nossa cabeça vai se arrumando. Então, é isso mesmo. É a convite de Deus nesse tempo, é para a gente se atentar aonde de verdade está os nossos corações. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, eu não tenho. Mas se você tem só um ovo, o que vai fazer a diferença é o que está dentro do teu coração. Muitas vezes você fala, mas Deus, eu vou... Limão, Jesus, eu nem gosto. Tem gente que não gosta. Mas o que vai fazer a diferença é a sua obediência, de ser quantos? Só perguntar para Jesus, você viu limão? Quantos, Jesus? Então eu sempre dou aula de oração e eu falo, a oração tem o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até terminar de falar. Então você vai, primeiro você ora, depois tem as ações. Então, primeiro você busca. Jesus, eu quero aprender a ser generosa. Eu estou orando também, para me entender mais. E eu gosto muito quando alguém dá um testemunho sobre mim e fala, ela tem uma preocupação de aquecer o coração do outro. Isso é verdade. Eu carrego isso dentro de mim. Eu oro continuamente, Senhor, enquanto eu estiver servindo, o que eu estiver fazendo, por favor, multiplica. Então, quem me conhece sabe, é muito difícil. Eu não lembro que a pessoa saiu porque não tinha o que comer. Porque pode ver, como nós recebemos um grupo muito grande aqui na base, de repente, eu estava só com a bandeja de bisteca frita. Eu falei, Jesus, eu não vou tirar a bisteca dos obreiros, que o povo está esperando essa comida. Também não vou deixar os convidados sem comer. O que eu faço? O milagre vem de ti. Gente, a carne não multiplicou. As pessoas deixaram de comer. Sem saber que vinha um grupo grande. Nisso eu não entendi. Eu estou tão cheio que eu não quero a carne. De repente chegou aquele grupão. Nossa, bisteca! Eu falei, bisteca. E eu servi a bisteca, depois eu contei o testemunho. Aí o outro falou, bem que eu entendi, eu não estava entendendo por que eu não queria comer carne. Eu não sei, Deus tem a forma de fazer o milagre acontecer, mas tem que partir do seu coração. Que o Senhor continue falando contigo. Quem sabe? Você é o Andrezinho que tem o peixinho e o pão. Quem sabe? Você é aquele que só tem o limão na mão ou só tem um ovo. Mas eu quero te dizer, dar uma notícia para você. O Senhor está te convidando e te chamando para ser generoso. Vê aí as perguntas, reflita, ora e entra nesse lugar. Um beijo no teu coração. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Nice. Muito obrigado. Eu queria fazer 2 comentários. Eu sei que a nossa hora já está adiantada, mas 2 comentários. O primeiro, Nice, no nosso grupo de organização, a gente falou, a gente precisa destacar para as pessoas que generosidade não é sobre ter muito. Não é sobre ser chique, não é sobre ter uma mesa posta bonita. Generosidade é sobre dar aquilo que você pode dar do melhor jeito. E olha, gente, se tem uma pessoa que é parceira, é o Espírito Santo. Não é isso, Nice? E é incrível, e eu destaquei até no grupo, a gente precisa fazer hospitalidade com o Espírito Santo como parceiro. Ele não é alguém que está só ali para situações, não é isso, Nice? Para situações, ele é místico, não, ele é parceiro, ele caminha com a gente nessa receptividade. Eu sei se você quer adicionar mais nisso, mas é incrível isso, né? A coisa mais deliciosa que tem é quando você conhece o coração dele e você entende que ele é parceiro, ele é mais do que um parceiro, porque quando não tem, ele dá. Então, muitas vezes o parceiro só fica ali orientando, ele não é somente orientador. Ele orienta, mas ele multiplica também, mas ele também te pega na tua mão, mas ele também te dá coragem na hora da vergonha. Então, de repente, você não tem a Nutella, né, que é o que você gostaria de servir, uma Nutella, um bacon, mas ele fala, pega aquele torresminho lá, faz assim, assim. A pessoa fala, eu nunca comi isso. Estou falando, mexendo com comida porque é a minha área. E estar com o Espírito Santo é isso. Eu vou mais além, ele é mais do que um parceiro. Ele te abraça, ele te aconchega,
que depois você fica, Jesus, eu sei que não foi eu, foi você. Tá bom? Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Nice. Eu já tinha um sonho de ir para Porto Velho, e agora eu tenho um sonho de ir para Porto Velho e comer na casa da Nice. Anota aí, Jesus, anota aí. Gente, foi muito bom, muito bom. Nosso tempo está um pouquinho adiantado, então a gente não vai ter agora nosso tempo de dividir em grupos, mas a gente quer deixar as perguntas para você refletir como tarefa de casa. E não vai ser difícil. A gente quer que você pegue essas histórias que a Nice e que a Du contaram, tanto as passagens bíblicas que elas colocaram, o Vini vai poder colocar aqui para a gente no chat. Aqui nós vamos colocar também lá no grupo do WhatsApp também para vocês verem. Vocês podem ler essas duas histórias, medita sobre elas, ou nessa história da Du. Provavelmente vocês tenham uma história parecida com a história da Du, eu mesmo tenho, mas não dá tempo de falar. Como é que eu posso, ouvindo sobre essas histórias, como é que eu posso colocar em prática esses princípios que a gente aprendeu? E daí uma outra pergunta é, o que tem me impedido de praticar a hospitalidade generosa? O que tem me impedido de viver essa generosidade? Nós não vamos sempre poder compartilhar agora. Os nossos amigos que a gente marcou de compartilhar hoje, guarda para amanhã, a gente começa já com isso compartilhar. Mas a gente tem que deixar isso como tarefa de casa. O que é que tem me impedido de viver essa generosidade, essa hospitalidade generosa? Antes disso, a gente queria muito, do início aparece, a gente quer orar por vocês. E eu quero aproveitar também e orar também pela Carmen, orar por vocês que nos abençoaram hoje. E o meu coração nesses dias tem sido, Jesus, multiplica esse coração generoso e esse coração acolhedor, né? E que Deus gere mesmo em nós, né? Eu até brinquei no começo, eu falei, a estrela não sou eu, né? Não é sobre 3 estrelas, né? É sobre multiplicar esse coração generoso, é sobre multiplicar esse coração acolhedor, é sobre ter isso. Gente, estou com meu coração cheio aqui. E eu queria poder orar por essas 3 mulheres que nos abençoaram hoje. E orar também encerrando. Não sei se a Carlinha quer falar alguma coisa, se a gente já pode encerrar. Já podemos concluir nessa parte ou estou pulando algum passo que eu não estou lembrando? Porque eu estou empolgado aqui. Não, pode encerrar, amigo. Só orar por ela. É isso. Eu quero orar por vocês, tá? Jesus, obrigado por essas 3 mulheres que um dia decidiram mesmo servir ao Senhor de coração. E eu sei que elas te servem de coração, porque o Senhor as ama e as serve também de coração, né? O Senhor é esse Deus esse Jesus que não somente nos ensina a lavar os pés, mas que lava os pés dos seus discípulos, né? Então, obrigado porque essas mulheres têm aprendido na prática e elas podem, de forma muito generosa e acolhedora, compartilhar conosco essas lições. Eu quero orar, Jesus, que o Senhor multiplique esse coração sobre nós como missão. Multiplique esse coração sobre nós, sobre essa nova geração também, sobre a geração mais antiga. Multiplica esse coração sobre nós. Nós te louvamos, Jesus, pela vida da Carmen, da Nice, da Du. Oramos que o Senhor as abençoe com toda a sorte de bênção e que elas continuem a nos inspirar desse jeito que elas fizeram hoje. Eu oro também, Jesus, que tudo que a gente ouviu hoje gera transformação no nosso coração, Jesus. Gera que tudo que a gente ouviu hoje, mesmo essas coisas mais simples, como a gente falou, são coisas tão cotidianas, são coisas tão básicas, mas como a Anice falou, que a gente reorganize as coisas na cabeça e que isso vire assunto de mesa para a gente nesses próximos dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, gente, um prazer enorme. Que gostoso que Deus está fazendo em nós e através de nós. Obrigado, Nício, obrigado, Du, participação especial da Du aí, obrigado, Carmen. Obrigado a você que esteve com a gente. Amanhã a gente está aqui de novo, no mesmo horário. A gente tem uma convidada muito especial amanhã também, que vai falar para a gente uma palavra muito abençoadora. E a gente vai concluir amanhã de forma muito especial. Então, não perde. A gente vai estar gravado. Se você sabe de alguém que perdeu, a gente vai colocar logo o link lá. Mas não perde, que amanhã também vai ser incrível. Tá bom? Carlinha, tem alguma outra notícia para dar? Eu não tenho uma notícia, mas a gente tem um aniversariante.
entre nós. Maravilha. Aniversário da Sueli. Cadê você, Sueli? Dá um oizinho para a gente te achar. Ah, que Tô aqui, maravilha. mulher. Eu não vou cantar parabéns, Sueli, porque eu não vou me atrever a cantar parabéns para você, Sueli, mas parabéns. Que Deus te abençoe. Falaram que ela é bispa, é? Parabéns, bispa Sueli. Cadê a bispa que eu tô procurando ela? Não tô achando aqui, não. A bispa é a Selminha, sou eu não, é a Selminha que é a bispa. Parabéns, Sueli, que Deus te abençoe, te dê um coração Olha, generoso. gente, isso é hospitalidade, hein? Isso é hospitalidade, hein, Eliana? Exatamente, na prática, Ó. tá vendo? Tá vendo? Que Deus te dê um Leandro. coração generoso, abençoador e Amém. acolhedor. Posso orar por ela, Leanderson? Claro, Orar claro. pela mim? Gente, ela está fazendo 32 anos de novo. Né? Essa é do marido dela. Deus, obrigada pelos 32 plus anos da Sueli. A gente chega pela vida dela. A gente pede que a sua graça alcance e que o Senhor possa continuar renovando a alegria, os sonhos, nutrindo ela nesse tempo de transição para a Indonésia, fortalecendo-a em tudo, dando graça para aquilo que ela tem vivido, Deus. Obrigada, porque mesmo nos Estados Unidos ela está aqui com a gente. E a gente celebra a vida dela e porque ela é parte da nossa família. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Carlinha, pelo carinho. Você estuda. De nada. Deus abençoe, gente. Tenha uma boa noite e fica aí com essa... Chupa essa manga, fica com essa história martelando na cabeça agora. Até amanhã, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Abre os microfones para a gente gente. fazer aquele barulho maravilhoso. Tchau, gente.